O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje é o famoso chamado de Samuel, que é o chamado de todo mundo. A Lumen Fidei fala ex audito. Samuel levanta. Samuel, né? Até que ele diz compreende que era o Senhor e diz: quando ele te disser isso, responda: Senhor, fala que o teu servo escuta. Bem, isso para a vida espiritual e para vocês pais que não educam os filhos para a vocação que Deus quer, mas para ganhar dinheiro, é hora dos pais se converterem e começarem a rezar pelas vocações dos filhos e principalmente, além disso, pedir que Deus fale aquilo que Ele quer de vocação para o seu filho. Fala que o teu servo escuta. Eu vejo que hoje a sociedade, que é muito sentimental, afetiva e busca o prazer, relaciona o chamado de Deus, a vocação sacerdotal, religiosa, ou mesmo matrimonial, todas as três, mas principalmente as duas, se você faz aquilo que você gosta. Agora que eu mudei para cá, muitos perguntam assim, mas era o que você queria, né? Você está gostando? É isso que você queria? Né? Não. A gente vai seguindo a vontade de Deus. Ex audito. Vá. Eu te quero lá agora. E aí você tem que arrumar a sua trouxa e se adaptar. A vocação é assim. Eu não vou mentir. Deve ter 300.899.282 coisas que eu não gosto como padre. Muita coisa que eu faço que eu não gosto. Não vou mentir.
Eu sou tido como super sincero, né? Muita coisa. Eu não gosto de suar, usar essa roupa. Tudo me incomoda. Ser suspeito de tudo, observado por tudo e por todos. E assim por diante. São inúmeras coisas, né? A obediência às vezes me custa. Apesar que no final Deus acaba fazendo o que Ele quer, né? Eu sou aquele que fala que não vai e depois vai. Mas eu posso dizer que eu sou muito mais feliz interiormente hoje do que antes. Fazendo muita coisa que eu não gosto. Essa crise de fazer o que gosta entrou no matrimônio. Hoje as dondoquinhas casam e dizem assim: eu gosto de cozinhar de vez em quando pratos diferentes. Eu não gosto de cozinhar o dia a dia, maçante. Não é assim? É uma pena, porque na verdade, Deus, que é o portador da felicidade, Ele dá a felicidade a quem abraça a fadiga, o que não gosta por amor. Ou seja, a vida extraordinária no ordinário está em fazer as coisas que você tem que fazer, mesmo sem estar com ânimo. Por exemplo, cozinhar. Todo dia vocês querem cozinhar? Todo dia acorda com ânimo? E quando você está doente? E quando o povo cozinhava para peão antigamente, as mulheres? Que tanto de peãozada lá. Era bom? Quando tinha que pegar lenha. Quando tinha que buscar água na cisterna, ou até longe. Quando tinha que lavar roupa no córrego. Com a bacia na cabeça. Ah, eu estou amando isso aqui, é ótimo. Agora, naquela época, tinha muito menos depressão que hoje. Muito menos suicídio. Hoje tem a lei da palmada. Não pode nem falar com o menino que chama o conselho tutelar. Não pode pôr para trabalhar 13 anos. Eu gostei de um pai de família lá em Porá, que o filho dele estava ajudando no supermercado, e o conselho chegou. Denúncias. Aí o pai falou: então leva e cuida. Se meu filho não pode trabalhar no supermercado para me ajudar, pode levar e cuidar dele. Sei do conselho. Aí eles ficaram meio assim, né? Que agora não pode fazer nada. Antigamente começava a trabalhar na roça pequeno. Hoje tem suicídio de adolescente. Hoje muita gente que tem dinheiro dá um tiro na cabeça, porque não entendeu que o extraordinário da vida está no ordinário abraçado com fadiga. Por mais que eu murmure, principalmente esses dias que eu estou sem casa, para lá e para cá, fico murmurando muito, mas no fundo, eu sei que Deus queria isso. E lá de noitinha, 00:01, eu ofereço para Ele. Eu ofereço tudo por Ele. Falo: Senhor, porque eu te amo, né? Só faço isso porque eu te amo, senão eu não faria nunca. Jamais. Então, no dia a dia, você cozinhar, trabalhar todo dia, aguentar um patrão, cozinhar, limpar a casa. Quem que vai limpar um banheiro sujo, principalmente quando tem macho em casa? Com alegria. Ai, que bom que é limpar esse vaso todo sujo. Mais sujo fora que dentro. Que delícia que é isso. Quem que faz isso? Vocês acham que o chamado de Abraão, sai da sua casa e vai. Você acha que Abraão, que era rico, pegar as coisas, o que podia carregar, pôr ir para o deserto, no sol, perdendo um monte de coisa, porque não dá para carregar tudo, não tem caminhão, baú. Vocês acham que era simples assim? Nunca. Foi muito difícil para Abraão.
Depois chegar na terra prometida de Israel, né? Já deu uma discussãozinha com Ló no início. Então já começa as crises. Não é fácil. Então, você que está discernindo vocação para ser padre. Ah, eu gosto de usar roupa de padre. Tem gente que gosta, eu não gosto. Mas tem muita gente que gosta, ama uma rendinha. Ama. Tem um reitor de um seminário que fala assim, eu não sei mais o que faço. A pessoa pensa mais na renda do que no seminário. Mas você gosta de confessar, vamos pensar em coisa boa. Mas eu também gosto de ter filho, também gosto de mulher. E agora? Qual que eu gosto mais? Isso aí é um buraco sem fundo. Isso não é vocação. Não é vocação. Vocação é, larga tudo e me siga. Ah, mas larga. E você vai fazer aquilo que Deus manda, tendo coisa que você gosta ou não gosta, ou quase tudo que você não gosta. Ponto. E você vai ser fiel a esse chamado até a morte. Isso é vocação. Por isso que os pais têm que educar os filhos para ouvirem a voz de Deus, silenciar. Por que o demônio põe fone de ouvido? Esses carros aí, desses maravilhosos jovens que põem né? Que disparam os alarmes, que dá vontade de pegar e passar a mão na cabeça dele, né? E pedir, para meu filho, com esse barulhão. Você vai na Europa, tem muitos países que está todo mundo com fone de ouvido. Os metrôs, os jovens. Por quê? Para não ouvir a voz de Deus. Para não ouvir a voz de Deus. Porque Deus fala a vocação que a gente tem, né? Então, esta frase, Senhor, fala que o teu servo escuta. Essa frase tem que ser diária. Diária. Todos os dias Deus me chama. Eu poderia muito bem largar, trabalhar até quinta-feira, ganhar 20 vezes mais, viajar toda sexta e voltar domingo, né? Daria. Todo dia Deus pergunta, você vai continuar ou vai embora? Quem é que nos deu a resposta mais sábia? Pedro. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, no João capítulo 6, todo mundo foi embora. E ele chegou até Pedro e, Pedro, vocês querem ir também? O que ele disse? Aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Gente, o que conta é a vida eterna. Essa vida passa rápido. Se você corre da sua vocação, daqui a pouco você morre e vai pagar um preço eterno por isso. Eterno. Então é melhor continuar na vocação com a fadiga, com o cansaço, com a dor e estar preparado para a vida eterna, né? No Evangelho a gente vê Jesus que foi na casa de Tiago e João e a sogra de Pedro. Ah, mas os apóstolos, Pedro era casado? A questão do matrimônio, ela foi decidida depois na igreja. Não era tão impedimento casar. Agora, Pedro tem uma discussão exegética, os estudiosos, muito grande. Porque se ele era casado, ele largou tudo, até a mulher, né? Porque depois ele foi um dos que falou, nós largamos tudo, Senhor. Nós vamos ganhar o quê? Foi crucificado, seguiu Jesus. Então, se ele era, tem a possibilidade de uma palavra mais ampla, como é a palavra irmãos em hebraico, quer dizer parentes próximos, porque não tinha palavra, por exemplo, sobrinho, tinha que falar ben-dot, que é filho do tio. E aí eles falavam irmãos. Pode ser que seja uma palavra, existe uma dúvida, mas se Pedro estava casado, ele abandonou o barco aí, né? E ela estava com febre, e adivinha, Jesus a curou, ela levantou-se e colocou-se a serviço.
Nós temos um ministério de quem é da renovação carismática? Não tem um ministério de cura e libertação? Gente, quando Deus cura e liberta, é para servir, tá? Não é para ir para casa pensar só em si e ganhar dinheiro. Tem muita gente que recebe curas, libertações e depois nem vai à igreja mais. Os leprosos, de 10 leprosos curados, só um agradeceu a Deus. Cuidado, a sogra levantou-se e colocou a serviço, né? Depois Jesus expulsou os demônios, curou diversas doenças. E depois outra coisa, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Jesus precisava rezar? Como humano, sim. Existe um mistério na kenosis de Cristo, de Filipenses 2, né? Ele que era Deus, não se apegou à sua condição divina, se esvaziou completamente. Então a natureza humana de Cristo era realmente humana. E como Cristo revela o homem ao homem, ele mostra que a sua natureza humana precisava sim da oração. E se ele precisava, é porque a nossa natureza humana precisa de oração. Eu sempre digo onde eu estou. Eu não confio em quem não reza. Quem não reza para mim é um perigo. Que você não é capaz de transcender, aceitar perder algo por alguém. Só quem reza é capaz de perder por alguém. Dar espaço, querer que o outro vá na frente. Quem não reza, não quer perder nada. Como eu já contei várias vezes, há muitos anos atrás, uma pessoa que eu conhecia que ganhava, sei lá, era muito tempo atrás, mas hoje eu acho que deve ganhar em torno de 100 mil reais por mês, 150 mil, sei lá. Passado, ele pagou um X salada, na época eu lembro do valor, 17 reais. Passado uns 2 meses, bateu no ombro, você está me devendo um X salada. Coisa absurda. Uma pessoa que ganha um dinheiro desse, não conseguir pagar um X salada para alguém lá que emprestou dinheiro. Mas por quê? Porque não reza. É incapaz de se deixar perder pelo outro. Porque não vê os bens superiores. Pessoa que tem compulsão de comprar, não adianta você só ficar segurando para não comprar. Você tem que rezar para ver os bens superiores. E aceitar perder os dessa terra. Ver que os bens deste mundo são passageiros, né? Então a oração, ela é primordial. Nós fomos feitos para Deus. Adão caminhava no jardim com Deus. Primeiro, Deus. O casal, para dar certo, primeiro tem que receber o amor de Deus. Não vai viver carente, porque nós temos um desejo infinito de ser amado. A oração sacia. E o Papa Bento, na encíclica Deus Caritas Est, diz que o amor de Deus é ágape, de dar a vida, filos de amizade e eros. Deus sacia também o nosso desejo corporal. Senão os padres estavam tudo... Quando o padre cai, pode saber que não estava rezando como deveria, não estava confessando como deveria. Se um padre... Aliás, não é nem se o padre cai. Se o padre não reza e não busca os sacramentos, ele vai cair. De qualquer forma. Na sexualidade e afetividade. Entenderam? Não é natural o celibato. Ele é sobrenatural. Tudo bem? Sem oração, ninguém presta. Não, ninguém presta de todo jeito. Sem oração, o cocô da galinha, do xixi, sei lá o que, que ficou sobrando. Não é nada, né? Nós já somos... Quando a gente reza, já é verme, lata de lixo, né? Lembra de eu falar? Você não reza. Agora, como diz São José Maria Escrivá, lata de lixo, mas o Espírito Santo pode vir te colocar um vaso de flores. Mas você não pode esquecer que você sempre é a lata de lixo. Entenderam? Ou não? Sim ou não? Ótimo. Então,
a partir de hoje, vocês já estão rezando o terço em família e o terço sozinho, é para ficar agora 15 minutos, 20 minutos no Santíssimo. Eu fiquei os primeiros dias aqui sem vir no Santíssimo. Eu tentava, viu? Mas aí, padre, agora eu estou com o Santíssimo lá, já vou acalmando. Né? Eu já não quero matar quase ninguém. Já não estou em perigo de crime. Pouco a pouco, com a missa diária semana que vem, com certeza, aí eu vou acalmar mais. Certo? Então, rezem. E confissão, dá até medo de falar de confissão, né? Porque vocês já estão procurando bem. Confissão frequente. Unção dos enfermos. Quando que faz unção, gente? Idade avançada. Era 65, mas hoje tem gente de 65 que está mais novo que eu, né? Põe 70. Doença grave que tem risco de vida. Cirurgia que vai fazer anestesia qualquer, menos a local. Vai tirar uma verruga, não precisa, né? Mas quando vai fazer uma cirurgia, faz a unção dos enfermos. Quando tiver risco de vida. Quando repetir a unção, ou quando há uma piora muito grave, ou quando restabelece e vem outra doença, que tem risco de vida, não é qualquer doença não. Tudo bem? Crianças já têm idade da razão para saber ter consciência de si, que também tem risco de vida ou cirurgia. O ideal é que quem faz a unção possa se confessar. Mas quando eu vou no hospital, por exemplo, está todo mundo lá, não dá para confessar. Aí Deus entende, né? Senão vai virar um godeiro de pecado no meio lá. Entenderam? A unção é para casos específicos. Matrimônio, quem está juntado aí, caça jeito de vir aqui na secretaria, traz os documentos para casar logo, não é? Casal de segunda união, tem filho, a igreja pede para não separar. Vamos atrás da nulidade matrimonial, ver se tem algum motivo. Não é anular um casamento, é declarar que nunca houve um casamento. Ok? Vamos correr, porque se vocês morrer antes, sem agir, aí vocês estão enhambados. Aí vocês vão ver o que é bom para tosse. Então eu já estou avisando agora, para buscar os sacramentos, vida de oração, penitência, não comer carne na sexta, toda sexta. Se for para comer, troca. Uma oração, um ângelus, um terço, alguma. Tem gente que fala que até uma dezena do terço, mas em muitos lugares fala que não. Quem tem uma oração mais sólida. Ou uma penitência, troca a penitência, ou a caridade. Pode trocar toda sexta? Pode. Menos na sexta da paixão. Pode trocar toda sexta. Tem gente que fala que não, pode. Certo? Mas troca. Faça jejum uma vez por semana, 2. Toma banho frio. Banho frio aqui não dá nem para ser penitência. Toma um banho frio. Come menos do que gosta, mais do que não gosta. E assim por diante. E aí você vai para o céu. Pronto. Estamos combinados? Então que o Espírito Santo nos dê a graça e que Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito, nos dê a graça de sermos pessoas de oração, de sacramento, de penitência. Eu já ia esquecendo o mais importante. Põe a mão no bolso, meu filho. É aí que vai ver se você devolve o dízimo direitinho, porcentagem, não merrequinha lá que sobra da sobra, que ajuda os pobres quando precisa. Caridade. A caridade cobre uma multidão de pecados. Tudo bem? Muito bem. Assim seja.